noite a todas, a todos, a todes aqui presentes. É um prazer enorme, de certo modo, introduzir uma atividade que dialoga com um trabalho de mais de um ano, que aqui no Centro Maria Antônia nós temos desenvolvido junto com uma incrível, super equipe de curadores, pesquisadores da USP, a professora Magali Pulheiro, que hoje é professora da Unifesp, mas que fez seu mestrado, seu doutorado na Universidade de São Paulo, a professora Paula Dedeca, também hoje professora na Escola da Cidade, mas que fez sua graduação, seu mestrado, seu doutorado na Universidade de São Paulo, o João Fiamengue, que está fazendo o seu doutorado, fez sua graduação na Universidade de São Paulo, e o Vitor Próspero, que está defendendo a sua tese de doutorado, também fez a sua graduação, toda a sua formação aqui na USP, e defendendo o seu doutorado sobre esse período da ditadura amanhã. Para aqueles que não estavam sabendo, na FAU Maranhão a gente vai ter essa discussão da tese do Vitor, Arquitetura Paulista e Ditadura Militar. Enfim, essa mesa dialoga com temas de estudo que todos eles vêm perseguindo há vários anos, ou desenvolvendo há vários anos, no campo acadêmico. Evidentemente, uma exposição não é uma tese de doutorado, coloca outros desafios, outro tipo de pesquisa e, sobretudo, outras linguagens, né? Então, foi um trabalho muito bonito, aliás, ainda está sendo, estamos naquelas últimas horas de arremates finais dessa exposição, que inaugura agora no dia 19 de março, é a primeira exposição que vai ser inaugurada esse ano aqui, no edifício Joaquim Nabuco, o prédio anexo, no térreo do edifício Joaquim Nabuco. É uma exposição que tem como título Paisagem e Poder, Construções do Brasil na Ditadura, né? E que, como todas as atividades expositivas aqui na Maria Antônia, essa exposição também está contando com um programa educativo, uma série de atividades paralelas, entre elas essa mesa inaugural, digamos assim, com dois outros estudiosos, dessa vez cariocas, ambos do Rio de Janeiro, que, a partir de seus próprios campos de interesse disciplinares, vêm oferecendo contribuições muito importantes para a gente entender os anos 60, os anos 70, os anos 80, a produção do espaço, a produção da cidade, a produção do ambiente construído, a história dos agentes de produção, não só os arquitetos, os urbanistas, os designers, mas também os engenheiros, as empresas de engenharia, enfim, um conjunto de atores e de forças produtivas que estão sendo mobilizadas em massa nesses anos 60 e 70 dentro de um projeto de modernização nacional que passa o que se relaciona diretamente com a modernização do território brasileiro, um território num período militarmente controlado, mas também aberto às forças do capital, como talvez nunca antes, né? O capital nacional, o capital internacional, setores do capital nacional e do capital internacional que participam ativamente da construção do regime. Bom, a ideia de juntar essas duas palavrinhas, paisagem e poder, vem de uma compreensão que nós, que se tem da paisagem, né? Não como um dado natural, mas como uma construção, né? Como uma construção cultural, uma construção material, né? Que passa por um recorte e uma apropriação do natural, mas não só, mas também do ambiente construído, né? E que, como apropriação,
como uma construção, né, também carrega um conjunto de representações simbólicas, de significados, enfim, das formas socioespaciais. Essa ideia de paisagem é, portanto, enquanto um dado construído, é, portanto, algo que é imposto ao ambiente, seja natural ou construído, é imposto ao ambiente e, portanto, uma forma de poder, uma forma de apropriação, não só do olhar, mas uma forma de apropriação do espaço. Então, a ideia de relacionar paisagem e poder vem dessa compreensão do título. E, em segundo lugar, vem da percepção de que muito do que nós encontramos ainda hoje no espaço brasileiro está sendo modelado, está sendo produzido, se fazendo visível no território a partir dos anos 60. É lógico que os processos históricos nunca, não é? Essas datas, essas periodizações, nunca são tão imediatas assim, né? Os efeitos das ações têm precedentes, se dão em ritmos muito diferentes, mas o que se percebe é que, a partir de 64, certas forças, certos agentes, certos capitais são recrutados de maneira, ou se organizam de maneira tal que produzem efeitos muito significativos nas nossas paisagens, no plural. A própria construção, quer dizer, de uma paisagem urbana industrial no Brasil, evidentemente, todo mundo sabe, não começa em 64, né? Mas, de fato, a partir de 64, essas grandes aglomerações urbanas, essas grandes áreas metropolitanas, com características ainda hoje reconhecíveis, estão se conformando com muita nitidez, não só oficialmente, do ponto de vista da gestão desse território, mas materialmente, né? As grandes periferias, os grandes conjuntos habitacionais, o parcelamento irregular, numa escala, num ritmo gigantesco da terra urbana, está se formando nesse período muito nitidamente e vai se desenvolver ao longo dos anos 70 com muita força. A própria ideia de favela, né, como Maurício de Abreu já nos ensinou, ela começa a se generalizar nos anos 40. Porém, no Rio de Janeiro, favela era um morro, passa a se remeter a um conjunto de ocupações informais nos morros cariocas, mas é nos anos 60 que favela se torna um termo nacional. Um dos livrinhos que a gente vai expor aí na exposição se chama Favelas do Rio, Mocambos do Recife. Era assim. Favela era coisa do Rio. E se torna um fenômeno nacional. A favelização, numa escala gigantesca, se torna um fenômeno que hoje é mundial, né? Planeta favela, mas se torna uma marca das cidades brasileiras nitidamente a partir dos anos 60, a partir dos anos 70, talvez, com mais nitidez. Em algumas cidades brasileiras, 50% do ambiente produzido é produzido de maneira irregular, incluindo aí favelas, autoconstrução de todas as maneiras, etc. Enfim, nós achamos que seria muito interessante, como Centro Maria Antônia, trazer uma produção científica, essa densidade da produção acadêmica sobre esse período, os anos 60 e 70, em relação, quer dizer, um período em relação ao qual a gente já pode ocupar um certo distanciamento histórico, né?
Eu me formei nos anos 80, eu nunca imaginei que os meus anos de formação pudessem se tornar objeto de meu interesse, né? Mas, para essas novas gerações de pesquisadores que construíram essa exposição, os anos 60, 70 e 80 talvez tenham a mesma importância que, para a minha geração, os anos 20 e 30 tiveram, né? Como um momento crucial para o entendimento do Brasil. Então, mas, mais do que isso, o Centro Maria Antônia, se somando a um conjunto de reflexões a respeito dos 60 anos do golpe militar, é simbólico também pelo fato daqui, né, nesse lugar, um bem tombado, né, um bem patrimonial, um bem cultural da cidade de São Paulo, terem se desenvolvido alguns dos episódios mais dramáticos da luta contra a ditadura militar. E eu diria até mais, aqui na Maria Antônia, não só a luta, mas a reflexão crítica sobre os processos de modernização e desenvolvimento do país também encontraram um dos territórios mais fecundos, mais criativos para o seu entendimento sociológico, histórico, econômico, político. Quantos nos foram os estudantes e professores que daqui da Maria Antônia, que entre os anos 60 e 70 ofereceram contribuições ainda hoje de referência. Para começar, Florestan Fernandes, um Fernando Henrique Cardoso, mais um Lúcio Kovarik, mas também um Paul Singer, mas também um Eunice Durran, uma Ruth Cardoso, uma série de intelectuais e de professores, alguns eram muito jovens, né, que, a partir de seus próprios interesses, também ofereceram reflexões muito importantes para um entendimento do que estávamos vivendo naqueles anos. E esses anos 60 e 70, 80, hoje, nesses 60 anos, passados 60 anos do golpe, se tornaram estranhamente familiares, até quase mal-assombrados, né? Um período, um momento cujos fantasmas, cujos monstros acordaram com uma voracidade, uma intensidade que talvez há poucos anos nenhum de nós desconfiaria que ainda sobrevivessem. Então, essa proximidade, não só o distanciamento histórico, mas essa proximidade política, né, que talvez o momento presente nos imponha, foi algo que nos acompanhou, né, na reflexão sobre esse momento. Questões hoje muito atuais, como, por exemplo, a do extrativismo, né, ou das cadeias produtivas que envolvem essa organização do território, enfim, das cidades e polos industriais até os campos de mineração mais remotos, né? Essas redes e sistemas que também estão se construindo na paisagem brasileira, redes e sistemas rodoviários, redes e sistemas de geração de energia, redes e sistemas de eletrificação, de comunicação, de abastecimento, de produção, que também estão interligando o território brasileiro como um todo, são temas hoje muito atuais, né? O extrativismo, a escala dos processos de produção do espaço, a questão mesmo dos canteiros de obras, né? Esses grandes canteiros de obras que a ditadura, de fato, colocou, o papel do Estado, né? O papel planejador do Estado, em suas diversas escalas, seja na escala federal, seja nas escalas locais ou regionais, enfim, uma série de questões que hoje está nas discussões
seja nos meios acadêmicos, seja nos meios políticos ou na opinião pública, também foram, de certo modo, nós pretendemos, dentro dessa exposição, trazer aqui para vocês. Mas, enfim, era para ter falado 5 minutos, já deve estar em uns 15, mas eu queria agradecer, então, a esses 2 colegas, colaboradores de longa data, sobre os quais nós temos conversado em algumas ocasiões a respeito desse período, seja de maneira direta ou indireta. O professor Pedro Campos, que nós entrevistamos ainda no ano passado, né, para conversar um pouco sobre esse trabalho magnífico que ele fez, o Estranhas Catedrais, as Empreiteiras Brasileiras da Ditadura Militar, de 64 a 88. É um livro de referência magnífico, uma pesquisa impressionante. Prêmio Jabuti. Prêmio Jabuti, Prêmio Ampur, sei lá, deve ter ganhado. Ou foi Ampox? Foi o Jabuti. Só o Jabuti. Enfim, Pedro é professor do Departamento de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, atua no programa de pós-graduação em História, também lá da Federal Rural do Rio, e no programa de Economia Política Internacional da UFRJ. É graduado em História pela UF, fez o mestrado em História Social também lá em Niterói, o doutorado também. Em 2015 ganhou o Prêmio Jabuti com esse livro, e desde 2008 é jovem cientista do Estado do Rio de Janeiro, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. A Ana Luísa Nobre, primeira vez que pisa na Maria Antônia desde que a Ana e eu assumimos aqui a casa, ainda bem que aceitou o nosso convite. A Ana Luísa é arquiteta e urbanista, formada no Rio de Janeiro, na Federal do Rio, doutora em História pela PUC do Rio, onde ela é professora no Departamento de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós-Graduação lá, né, onde ela coordena o laboratório lá, Laboratório de Análises Arquitetônicas. É pesquisadora do CNPq e do NEC, do IAL, USP. Foi curadora da exposição Rio Paisagem, na Biblioteca Nacional, em 2012, e curadora adjunta da 10ª Bienal de Arquitetura de São Paulo. Também curadora ou co-curadora da exposição Nova Arquitetura Paulista? Não. Aquela que aconteceu aqui em 2000? Coletivo? Não, escrevi um artigo, uma análise. Tá. Mas foi curado pelos próprios arquitetos. Pelos próprios arquitetos, tá. É coeditora com o Davi Sperling, do Atlas do Chão, essa linda publicação, e coorganizadora de Sentidos do Chão, com Caio Calafate, e também do Atlas do Chão, Constelação Independente, publicado em 2023, também com Davi Sperling, entre várias outras publicações. Conversando com os nossos colegas, a gente vai iniciar pelo Pedro, e, na sequência, passamos a palavra para a Ana e abrimos a discussão. Muito obrigado. Boa noite.